Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo proporcionado pelo nosso Centro Espírita Casa do Caminho. Vamos fazer a nossa prece, mentalizando Jesus e unindo os nossos pensamentos em uma só sintonia. Senhor Jesus, unindo nossos corações e as nossas mentes, pedimos que proteja o nosso estudo e que a nossa vontade seja firme nesse propósito libertador. Agradecemos a todos que estão nesta sala virtual, buscando entendimento nas suas lições de amor. Que assim seja. Então vamos comentar hoje essa frase deixada por Jesus: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 7 e 8. O que Jesus nos aconselha nessa passagem? Dar a outra face para bater? Será? Vamos entender juntos esse ensinamento de Jesus, conforme a doutrina nos orienta. Nos tempos bíblicos, um tapa era um insulto para provocar uma briga. E a lei mosaica, segundo a maioria dos historiadores no período de 1550 a 1510 a.C., lá naquele momento histórico, a lei mosaica pregava a lei de Talião, que está no Antigo Testamento. A lei de olho por olho e dente por dente. Era adequada para um povo rebelde, rude, que formava a sociedade daquele tempo. A força, o constrangimento físico, a honra orgulhosa era o que dominava aquele povo. O homem retribuía a injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, e acreditava que assim era feita a justiça. Era errado? Para a época era considerado uma lei natural. Eram deliberações para conter a violência do povo. E hoje? Por que ainda reagimos colérico às situações controversas ao nosso ponto de vista? Porque ainda usamos da nossa agressividade? Porque ainda temos comportamentos daquela natureza? Mas, depois de Moisés, veio Jesus. Veio nos ensinar a lei de amor, justiça e caridade, nos dizendo: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresentais também a outra. Como entender? E ainda ele disse: amai-vos uns aos outros como irmãos. Quer dizer, se alguém bate na minha face direita, tenho que oferecer à esquerda e ainda tenho que amá-lo? Como compreender esse ensinamento de Jesus? O que será que Jesus quis nos ensinar com essa passagem? O que ele nos quis dizer, nos deixou como lição, é de não revidar na mesma moeda o mal com o mal. Não aderir à vingança. Porque a vingança e o mal, ele é um atraso moral, que cria mais conflitos, nos vincula àquele que nos agride, nos causando mais aflições, sem sossego, sem pausa. E quando agimos ao contrário do nosso agressor, sem a vingança, sem a maldade, nós não nos contaminamos com a sua ira.
com a ira de uma pessoa que está provavelmente atormentada, com dificuldade, uma alma doente. Por isso a importância de entender melhor essa máxima de Jesus, tão polêmica, tão mal compreendida e que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Chico Xavier nos deixou essa frase: fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta, amparado pela lei de Jesus, de amor, justiça e caridade, que a nossa grandeza está em tolerar. Tolerar é a capacidade de conviver com as diferenças. Como diz Chico, é melhor tolerar pacientemente uma injustiça do que praticarmos alguma. É também importante acreditarmos na vida futura e na justiça divina. Só assim teremos força para suportar com paciência os golpes que experimentamos na vida, lapidando, aprimorando, educando o nosso amor próprio. Quanto mais nós entendermos que a vida vai além dessa vida material, poucas coisas da terra nos magoarão. Vamos tentar ser mais tolerantes com as infelicidades dos nossos irmãos, porque nós também precisamos de tolerância de outras pessoas, com as nossas inferioridades, com as nossas deficiências, porque nós também somos almas em aprendizado, assim como os nossos irmãos aqui na Terra. E o que sentimos quando experienciamos situações constrangedoras? Elas fazem pulsar em nós os instintos agressivos, quando a gente se depara com pessoas que nos respondem com falta de educação, com comentários ríspidos, com acusação falsa, né, com grosseria no trânsito e assim várias outras situações constrangedoras que acordam no o nosso instinto de agressão, que é compreensível. Vivemos relacionamentos nem sempre de maneira pacífica e quando alguém nos fere, a primeira reação é de revide, surgindo aí os conflitos, quando deveriam brotar de nós o entendimento, a compreensão, virtudes essas existentes em nós. Elas estão como uma semente dentro de nós, elas fazem parte do nosso eu. Mas diante dessas circunstâncias de conflitos, de orgulho ferido, né, como que nós agimos? Ou se desconhecemos essas situações, não passamos por nenhuma delas, como agiríamos? Nós conhecemos nossos limites? É importante nos questionar, pensar nas nossas ações para o nosso autoconhecimento. Por quê? Autoconhecimento. Porque nos conhecendo, os golpes que recebermos não nos afetarão, né? E entenderemos que essas dificuldades, que esses problemas são sinalizadores da necessidade de mudança interior, da reformulação de postura e de reformulação das nossas atitudes. Por isso é importante termos as dificuldades, os problemas em nosso
âmbito de vivência, porque com as dificuldades, com os problemas, com as intempéries da vida, nós vamos nos conhecer e vamos poder ter entendimento, compreensão e nos ressignificar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas emoções e assim alcançar o objetivo que é o nosso autoconhecimento. Joana de Ângeles coloca para nós que a vida possui duas faces, a boa e a má. A má, ela é a violência, é o orgulho ferido, a vaidade mesquinha, o medo. E a boa, a paz, confiança no bem, vitória do amor, a dignidade. Então essas duas faces fazem parte da nossa construção enquanto seres humanos. E qual lado quero para mim? O lado bom do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas emoções, ela vai nos proporcionar bem-estar. Com o lado bom, usando da nossa sabedoria, virtude intrínseca também em nós, vamos poder solucionar da melhor forma situações de turbilhões, de dificuldades, de problemas que trazem desgastes emocionais, físicos, espirituais. E para isso, nós temos o livre-arbítrio, temos a opção de escolher o que nos faz bem ou não. Nós podemos escolher se queremos viver nesse ambiente violento, de orgulho, ferido, vaidade, nessa face má ou na face boa de paz, confiança, bem-estar, vitória, amor, dignidade. Nós podemos escolher. Estamos aqui porque temos essas condições. E podemos reagir conforme a passagem de Jesus. Ele pede, sim, que sejamos prudentes e simples. Vamos agir com prudência, com cautela, com astúcia. Assim podemos nos prevenir contra as armadilhas dos homens. Devemos estar atentos, preparados para a prática do bem em favor do próximo. Como diz a frase ali, como as serpentes, que se cercam de todos os cuidados diante dos seus predadores. E quando ele fala ali, simples como as pombas, é para reagirmos sem maldade, agir com caridade, com mansidão, suavidade, brandura, aproveitando todas as oportunidades de aprendizado daquela situação que está sendo apresentada para nós. Porque todo conflito, todo problema, toda dificuldade, elas são oportunidades de crescimento e entendimento da vida. A opinião diversa pode ser de grande auxílio nas nossas experiências. Se nos dispusermos a estudá-la, assim Chico também nos orienta. A simplicidade contribui para o maior entendimento da mensagem recebida. Então, Chico também nos orienta para sermos simples e prudentes. Essas são algumas ferramentas preventivas da pedagogia de Jesus, de como agirmos diante das nossas intempéries. E como podemos usufruir dessas ferramentas na prática? Como podemos usar esses instrumentos do bem? Eu tenho que ter foco no bem, me equipar com o bem, me enriquecer pelo amor, me desarmar do sentimento de vingança, me desarmar do sentimento de ódio. Precisamos nos manter ocupados no bem. Nossos pensamentos devem estar sempre
em ambientes em que ventilam o bem. Precisamos conhecer o nosso estágio moral, a nossa face moral. Se a nossa face é a face boa ou é a face má. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos fortalecer as nossas virtudes, sem medo de olhar para os problemas, sem medo de olhar para as dificuldades e assim poder iluminar a nossa dor. Porque nós sabemos que sermos ofendidos, agredidos, ignorados ou outra situação qualquer constrangedora, ela dói. E quando ela dói, é onde nós encontramos a possibilidade de iluminar com essas ferramentas que são antídotos para o nosso não sofrer. É bom frisar aqui também que Jesus nos convida à conformação diante dos insultos. Não, Ele não nos pede a conformação, mas Ele nos pede serenidade para compreender a posição daquele que ofende, avaliando se não oferecemos motivos, lembrando que só somos ofendidos quando somos atingidos no nosso ponto fraco, quando somos tocados na nossa desarmonia íntima. Se não fôssemos egoístas, orgulhosos, jamais nos sentiríamos ofendidos. Não seríamos atingidos, as contrariedades deixariam de existir. Importante também não optarmos pela defesa através do ataque. É o que Jesus espera de nós com essa passagem. Mas que nossas escolhas sejam pela tranquilidade de consciência, pela melhoria da nossa vida física e espiritual. Ele nos convida para a tolerância e prudência, que são um desses instrumentos pedagógicos para o bem. Jesus nos recomenda apenas que nossas atitudes não sejam declarações de guerra, mas quanto possível, proposta de paz, sem negar o nosso valor pessoal. E essas ações, esses objetivos de vida, elas são as nossas maiores propostas para uma vida com qualidade, com saúde, com bem-estar. Então, a proposta de Jesus, quando Ele pede para nos oferecer, para que a gente ofereça outra face, é que a gente utilize desses instrumentos de amor, evitando a ser agressivos, usar de blasfêmias, evitando fazer o mal, evitando o ódio, a irritação, que tanto traz doenças para nós. E as doenças, vamos lembrar que elas são mensagens de que algo está errado no nosso viver. Elas só querem nos alertar para que a gente observe mais esse campo emocional nosso. Lembrando também que as emoções, elas que consideramos sombrias na nossa vida, como exemplo, agressividade, o medo, ambição, essas emoções que a gente considera como sombras na nossa vida, elas realmente só vão nos trazer transtornos quando nós nos desequilibramos diante dessas emoções, porque na realidade toda
a agressividade, o medo, a ambição, ela junto com as nossas emoções boas, ela pode nos trazer muita oportunidade diante da vida. Como a agressividade, ela bem equilibrada, ela é uma emoção de proteção. A ambição equilibrada, ela nos ajuda a vencer desafios. O medo equilibrado, ele desperta o nosso instinto de preservação. Então, eles têm as suas funcionalidades na nossa vida. Essas emoções que consideramos sombrias, unidas de mãos dadas com as nossas emoções de luz, elas podem nos trazer muita iluminação interior. Por isso a importância do autoconhecimento, para que a gente possa utilizar de todas as ferramentas emocionais, de todas as ferramentas de comportamentos, atitudes para o nosso bem viver, para a nossa boa convivência. A passagem de Jesus, ele quer dizer isso para nós, usarmos da nossa face boa, nos autoiluminar, nos autoconhecer, para que possamos sermos felizes sim aqui na Terra, porque nós podemos ser felizes. Por isso, Jesus nos ensina sim, através de situações fortes. E Ele sabe que somos capazes de ter sucesso nessas situações de conflitos, porque somos herdeiros de muitas potencialidades edificantes. E essas potencialidades nós não conseguimos mensurar, porque nós não nos conhecemos. Mas Jesus, Ele confia que somos capazes. Somos capazes de vencer todas as intempéries da vida, por isso estamos reencarnados aqui na Terra. E você? Acredita? Acredita que pode dar a outra face? Porque Jesus disse para nós: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha a confiança que Jesus tem em nós. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, que essa mensagem de Jesus possa ficar guardada em nossos corações, porque Ele acredita em nós. E dar a outra face não é aceitar tudo com passividade, mas sim utilizarmos das nossas ferramentas, da nossa face boa, para que o ambiente da nossa vida possa ficar mais iluminado e assim também possamos ajudar o nosso próximo. Para encerrar, vou fazer a prece de São Francisco, que ela conclui a nossa mensagem de hoje. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz. Obrigada.